Oi, aí pessoal, eu sou o Ale, essa é a minha estante e eu tô de volta nesse canal, depois de um tempinho, pra falar sobre tudo o que eu acho que você precisa saber sobre Diários de um Robô Assassino, de Martha Wells. Antes de mais nada, se você gosta de ficção científica, se você gosta de dicas de livros, você pode me acompanhar aqui nas outras redes sociais como Estante do Ale. Num breve resumo sobre tudo que eu vou falar aqui, a gente vai falar sobre o conteúdo de cada livro. Então eu vou falar um pouquinho da história de cada um, tentando não dar spoilers. Encerramento da tetralogia, porque essa é a primeira tetralogia. A Aleph já lançou tudo no Brasil. Vou falar sobre isso também. A série de TV pela Apple TV Plus, que eu já assisti e já tenho um vídeo sobre ela por aqui, em algum lugar. O que eu achei de cada livro e o que vem por aí nessa série da nossa Uniseg do coração. Bom, para começar, como eu já falei, a gente tem 4 livros: Alerta Vermelho, Condição Artificial, Protocolo Rebelde e Saída Estratégica. No ano passado, a Aleph lançou Alerta Vermelho. Pouco tempo depois saiu a série, né, que você, se você não viu, vai saber mais sobre ela aqui hoje. Mas, basicamente, nesse primeiro livro, a gente tem um robô que não se lembra muito do que aconteceu. Ele perdeu a memória, né, limparam a memória desse robô depois de um incidente numa mineradora. E aí o que acontece com essa Uniseg, né, que é a Uniseg, Unidade de Segurança. Então, o robô não tem um nome, o nome do robô é Uniseg, né, e a gente já conhece aqui a Uniseg. E aí, ele é designado por uma empresa a cuidar de uma equipe de cientistas, de pesquisadores humanos em um planeta hostil, em um planeta que não é habitado por pessoas e que tem muitas possibilidades, muitas formas de se viver. E aí ele precisa ajudar esses humanos a saírem das enrascadas que acontecem nessa história aqui e acaba se descobrindo ali uma conspiração, olha que delícia. E aí começa essa primeira tetralogia, essa saga da Uniseg ajudando humanos a sobreviverem. E tentando sobreviver também, né? Porque o coitado sofre. Já o segundo, Condição Artificial, é meio que uma jornada mais solo da Uniseg, né? Ele faz amizade com um robô de transporte, e aí isso é muito legal, que é o Ted. E a todo momento você vê a Uniseg tentando não construir laços com esse robô de transporte, que é uma nave. E assim, ele vai, embarca nessa nave, ele meio que rouba essa nave, tenta hackear, mas acaba fazendo amizade com esse robô que controla a nave e acaba tendo que proteger outros humanos, outras humanas, na verdade, aqui, de outros tipos de enrascadas. Então, basicamente, se eu for resumir os 4 livros pra vocês, é a Uniseg ajudando humanos a fugir de enrascada, basicamente. O terceiro livro, Protocolo Rebelde, é a mesma coisa. Só que aqui, a Uniseg tá mais curioso pra entender por que apagaram a memória dele. E aí, acaba se juntando, acaba indo pra outro planeta pra entender isso, pra tentar investigar mais sobre Grey Chris, que é essa empresa que tá ali desde o começo arranjando encrenca pro pessoal. Ele acaba se juntando com outras 2 pesquisadoras, que eu não lembro se são investigadoras, agora eu não lembro. Mas ele acaba se juntando com essas pessoas pra poder investigar dentro do planeta Milo por que apagaram a memória dele, que foi que exatamente que aconteceu. Já em Saída Estratégica, que é o último livro dessa tetralogia, a gente acompanha um reencontro da Uniseg com a primeira galera que ele ajudou ali no primeiro livro. Só que também muitas coisas já vão se respondendo nessa história. E assim, uma característica que eu posso dizer que está presente nos 4 livros, que é muito forte nessa saga, é um robô que, tipo, quando você é introduzido a essa história inicialmente, colocam pra você que a Uniseg, ela só queria ver as séries dela em paz. Esse robô só queria ver as suas séries em paz e tá tudo certo, às vezes é tudo que a gente quer. Só que aí arranjaram esse trabalho pra ele, de defender humanos, e ele acaba tendo que desviver alguns também, né? Além de uns dos monstros espaciais, enfim, tudo que aparece numa ficção científica interplanetária. Mas, apesar disso, esta é uma ficção científica nem um pouco cabeçuda. É uma leitura super fácil, super simples, que você pode fazer assim no final de semana. Esse layout dos livros do Diário de Robô Assassino, que a Aleph fez, foi feito, acho que pensado pra você ler rápido, porque é a fonte grande, é uma história curta, é uma história que se passa ali de uma vez, sabe? Que é um acontecimento que tá ali sendo narrado pela Uniseg e que não demora muito pra acontecer. Mas por que que esta é a primeira tetralogia? Lá fora,
lá na gringa, já tem 8 livros, a saga da Uniseg, né? Os Diários do Robô Assassino. Mas essa primeira tetralogia, ela existe pra fechar exatamente esse ciclo. Lembra que eu falei que no primeiro livro ele vai cuidar de uma tripulação, que é a tripulação da Doutora Mensa, esqueci de mencionar, a trocadilho. Lá no primeiro livro, ele vai ajudar essa galera. No último livro, ele reencontra essa galera. Então, já deixo aqui avisado pra você que o primeiro e o último livro se complementam assim, né? Fecham esse arco da história da Uniseg tentando desvendar esses mistérios, tentando derrubar a Grey Chris. Vai conseguir derrubar a Grey Chris? Não vou dizer porque é spoiler, mas basicamente esse é o arco desses 4 primeiros livros. Nos livros seguintes, a gente vai ver outro desenvolvimento. Não sei ao certo se a gente vai ter uma linearidade também ou se são histórias distintas. Mas a proposta é que são histórias curtas. São realmente novelas, digamos assim. Se a gente for parar pra pensar no conceito de novela, talvez se encaixe no conceito de novela justamente por ser rápido, por ser uma coisa um tanto mais prolongada do que um conto. Como eu disse, é uma leitura muito fácil. A Aleph pensou esses livros, eu acredito, para que sejam lidos bem rápido, para que você devore de uma vez, porque é uma narrativa muito simples de ler. Como eu disse, não é uma ficção científica cabeçuda, não tem uma linguagem difícil, não é complicado de entender. E por mais que se torne no decorrer dos 4 livros, eu acho que você chega no 4º livro já acostumado com essa forma de contar a história. Eu acho que traz ali, o último livro ele traz umas dificuldadezinhas, umas coisinhas mais assim, meu Deus, que linguagem é essa? Mas do primeiro até lá, você vai conseguir absorver isso, com certeza. O 8º livro dessa série saiu lá fora em maio desse ano. Eu sei que a Aleph tá correndo bastante pra publicar esses livros, porque, assim, não tem como não amar a Uniseg. E é um enredo muito envolvente. Logo, eu acredito que não saia por aqui esse ano, mas eu acho que este ano ainda teremos livro novo da Uniseg no nosso Robô Assassino. Eu acho que tem uma promessa de trazer com essa frequência. E até alguma coisa que as editoras têm feito com livros que têm uma boa saída. Que é essa coisa de trazer mais livros da mesma autoria mais de uma vez ao ano, né? Porque acaba girando o mercado de uma forma diferente, acaba melhorando esse giro de caixa. Se a gente for falar no teor de negócios aqui, talvez, porque assim, saída estratégica já saiu esse ano. Então, se a gente for colocar que a Aleph vai lançar 2 livros da Marta por ano, saída estratégica saiu esse ano, talvez o 5º já sai esse ano também. E aí a gente tem o 6º, 7º no ano que vem. E se lá fora sair só o 9º, no 8º e o 9º vem em 2028, por exemplo. E eu estou apenas projetando. Pode ser que não seja assim. Pode ser que venha antes, pode ser que não venha mais, pode ser que venha depois. A gente nunca sabe o dia de amanhã. E eu adoro isso. Essa previsibilidade e ao mesmo tempo imprevisibilidade. Mas essa é uma história futurista. Essa é uma história que fala sobre um futuro em que as pessoas estão explorando o espaço, explorando planetas, explorando possibilidades. E aí a gente acaba tendo um robô que vai acompanhar seres humanos nessas explorações. A contragosto, mas assim, às vezes até se apaixonando por essa realidade, essa possibilidade. A série pra Apple TV Plus. Quando essa série saiu, eu fiquei com muito medo de assistir, porque eu achava que ela ia adaptar os 2 primeiros livros. E eu ainda não tinha lido o Condição Artificial, que é o 2º livro. Mas quando saiu, eu fiquei tipo, ok, vou começar a assistir. E quando eu vi os 2 ou 3 primeiros episódios, eu já tinha entendido metade, assim, do enredo do livro. Eu disse, gente, como assim? Tá muito apressado isso aqui. Só que depois ela equilibra, né? Se eu não me engano, 8 episódios... Não lembro quantos episódios são, 8 ou 10. Mas ela acaba preenchendo lacunas, sabe? E é isso que toda adaptação faz. Uma adaptação, ela preenche algumas lacunas, ela muda o que ela precisa mudar para que funcione no audiovisual aquela história que a gente só imagina enquanto lê. Então, o cenário, as características físicas dos personagens, que eu acho, inclusive, foram muito preservadas de acordo com os nomes, né? Quando a gente tem alguns nomes de origem asiática, diferentes origens da Ásia, uns nomes de origem mais europeia. Então, assim, eles escolheram personagens que se encaixam ali nos nomes pelas suas etnias, pelo local de onde vieram, onde veio o elenco. A gente tem a presença da não binaridade no livro, é uma coisa muito comum para o futuro, é uma coisa que a gente está aprendendo a lidar agora, a viver e compreender a não binaridade agora. Então a Marta, ela já se preocupa em trazer isso nas histórias dela, e não é de hoje, porque Alerta Vermelho foi publicado há bastante tempo. Bastante tempo é muito, mas assim, eu acho que na medida do tempo correta pra gente já falar
de não binaridade. Eu gosto muito dessa coisa que a adaptação fez, desse preenchimento de lacuna. Claro que tem várias críticas, né? A série ganhou um apelo mais cômico com esse elenco. Não sei se era a intenção, mas pra mim faz sentido, porque a Oniseg ela é muito sarcástica. Quem leu já sabe que a Oniseg ela é uma palhaça. Mentira. Não é que seja uma palhaça, mas ela é muito irônica, sarcástica, e só que ela sabe o que ela tem que fazer pra proteger as pessoas, e as pessoas não ajudam, e aí é muito isso, você acaba perdendo a paciência junto com ela, concordando, inclusive, com o sarcasmo, a ironia. Porém, na série, todos os personagens ficaram muito cômicos, e aí é meio que uma... Vamos chamar de Todo Mundo em Pânico no Espaço? Todo Mundo em Pânico no Espaço. É quase isso. Quase assim, quase. Bem quase. Um quase bem distante. Mas eu acho que é uma analogia que eu posso fazer. De Todo Mundo em Pânico no Espaço. Mas a Uniseg, ela é muito boa no que ela faz, no que ela tem que fazer ali, né? Que é proteger essas pessoas. E ela acaba se apegando, sabe? É uma máquina, e aí a gente vai falar sobre essa diferença das máquinas também. Na série que eu digo dos livros, os robôs, eles são tratados nem sempre como máquinas. Então, por exemplo, a galera da preservação, que é a tripulação da Doutora Mensa, eles não acreditam nessa coisa de robô de subserviência, como uma Uniseg, por exemplo. A Uniseg, ela tem partes mais orgânicas, então ela é um robô, de fato, mas que tem partes humanas. Diferente de um androide. A Uniseg não é um androide. A Uniseg é um robô, mas tem androides nessa história também. A gente vai ter robôs, assim, que não tem nada de humano, é tudo artificial. A gente vai ter os humanos melhorados, que tem partes tecnológicas, robóticas, e aí eles acabam não envelhecendo tanto, ou são pessoas que faleceram, ou que estavam prestes a falecer, e ganharam essa possibilidade de se tornar máquinas justamente para poder continuar vivendo, e acabam ganhando uma longevidade porque eles não envelhecem. Enfim, tem essas coisas, essas melhorias e tal, essas características, assim. Mas a galera da preservação, onde a doutora Mensa vive, e ela é a presidente, na verdade, é meio que eles não veem o robô como um subserviente, eles veem como uma pessoa. E aí, enfim, fica pra sua imaginação que pode partir dessa informação, porque eu não posso falar mais nada, é spoiler. E o que vem por aí? Pior que eu já falei sobre isso, né? Mas assim, a gente tem aí a possibilidade de virem novos livros da sequência dessa série ainda esse ano. Eu acho que o quinto livro, no caso. Ou não, pode ser que não venha, né? Eu não sei. Mas eu acho que tem a possibilidade de vir pela Aleph, claro. Eu acho que a Aleph vai querer lançar essa série toda. Eu tenho uma leve impressão, tá? Eu torço muito que lance, porque eu gosto, sabe? Eu peguei um gosto por essa saga da Uniseg que vocês não têm noção. Mas isso é tudo que se sabe até o momento, né? São 4 livros. Logo, logo a gente tem um quinto, será? Não sei. Também não há informação ainda de uma confirmação da série, da segunda temporada da série. Mas eu espero que venha. Até porque eu quero muito ver como vão adaptar o Ted, né? Esse robô nave de transporte. Isso é o que eu acho que você tem que saber sobre Diário de um Robô Assassino antes de ler esta tetralogia, esses 4 primeiros livros que já têm ali um rumo definido. E vamos criar essa expectativa junto comigo pra gente ler mais dela quando sair e de repente ver a série quando sair a segunda temporada. Eu acho que vai ser legal. Se você gostou desse vídeo, se você quer mais, curta, comente, mande esse link aqui pra galera, manda aí pelo mundo e se inscreve aqui nesse canal. Eu não posto tanto assim, mas eu quero fazer isso com uma certa esporadicidade, uma certa frequência. Então a gente precisa de você apoiando assim pra, né, ajudar. E me acompanhe nas outras redes, Estante do Alê, tudo junto. É isso. Beijo e até a próxima.